Ainda fazendo a cobertura das repercussões do golpe anunciado de Bolsonaro para 2022, copiando Donald Trump dos Estados Unidos, eu vou trazer para você um vídeo dos comentaristas da Globo News que dizem que Bolsonaro é uma ameaça ao sistema democrático, que ele está deixando muito claro o que pensa e quais são as suas intenções, e que ele não pode mais ser tratado como inofensivo, sob pena de chegarmos a um ponto de não ter mais retorno. A fala da comentarista conclama as autoridades a tomar uma providência. Eles chegam até a citar um poema que lembra que, se permitirmos que o Bolsonaro continue nessa direção, em algum momento estaremos numa ditadura plena. Escuta só uma parte do que a Natuza Neri disse. Acho que é muito mais do que polêmica, né? Eu acho que é ameaça ao sistema democrático mesmo. O presidente Bolsonaro está deixando muito claro o que ele pensa e quais são as intenções dele. Os jornalistas americanos, eles costumam se referir a Bolsonaro como Trump dos trópicos. E sempre se reproduziu essa expressão, mas de uma forma quase inofensiva. E talvez não seja tão inofensivo assim. Talvez essa mimetização do presidente Trump, talvez essa cópia do presidente Bolsonaro, a cópia que ele faz do presidente Trump, seja um baita sinal de alerta com antecedência. Eles arrumam tudo, matam o seu cachorro, cortam a sua língua e já não podemos dizer nada, porque não temos língua. Então, o presidente Bolsonaro está dando todos os recados e ele não pode ser tratado, ele não pode ser encarado como café com leite nessa história. Porque Trump, lá nos Estados Unidos, e quem disse isso foi Barack Obama, que perguntou, mas qual é a surpresa? Ele está avisando que vai insuflar os apoiadores dele contra a eleição. Ele está alertando. Então, o presidente Bolsonaro, a partir do que aconteceu nos Estados Unidos, precisa ser levado a sério. Se essas declarações, que são ameaças para além das polêmicas, forem encaradas como café com leite, ninguém vai poder reclamar de surpresa lá na frente. Eu vou trazer para você o restante da fala e o poema citado por eles, que é muito interessante. E também vou, mais uma vez, dissertar sobre essa estratégia cretina e covarde de Bolsonaro. Mas antes, se você está chegando agora nesse canal, peço que pare um segundo para se inscrever, ativar o sininho para receber notificações, pois todos os dias aqui no YouTube o canal Rony Teles combate essa onda de culta ignorância que chegou até a presidência da República. Estamos chegando nos 200 mil inscritos. Se inscreve no canal, ativa o sininho para o modo todas as notificações para você sempre estar por dentro dos novos vídeos e senta o dedo no like, pois é o like que manda o vídeo para mais pessoas aqui no YouTube. Deixa também aquele comentário maroto, porque o comentário é a parte mais importante do nosso canal. Muito bem, companheiros, cada vez mais jornalistas e profissionais da comunicação, até mesmo aqueles que ajudaram Bolsonaro a subir para cima do poste, estão se mobilizando para quebrar essa hipnose que Bolsonaro lançou sobre o povo. Depois de cumprida a promessa de Donald Trump de levar uma tentativa de golpe até o Congresso norte-americano, Bolsonaro resolve copiar precisamente a mesma estratégia aqui, intensificando seu ataque já conhecido contra o processo eleitoral e industriando uma desconfiança contra as urnas eletrônicas. Para você que eventualmente tenha perdido a fala dele, Bolsonaro disse: o que aconteceu nas eleições americanas agora? O pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. Há mais de 2 anos a gente explica para você essa estratégia de Bolsonaro de imitar Donald Trump e de disseminar desinformação. Para você, isso não é novidade. Felizmente, algumas pessoas que chegaram recentemente no cenário político, mas que ganharam grande notoriedade, como é o caso de Gabriela Prioli, também têm ajudado a explicar essa estratégia barata de Bolsonaro. Veja só o que a Prioli gravou a respeito disso. Estão me perguntando também sobre a fala do presidente em relação a 22 e o voto impresso. Bom, nenhuma novidade, né, gente?
Eu tenho um vídeo aqui no IGTV que eu gravei, né, em março, que ele estava nos Estados Unidos. Ele falou, teve fraude na eleição de 2018. Eu, inclusive, tenho provas que eu vou apresentar em breve. Nós estamos esperando até agora. E eu acho engraçado que é uma galera que fala que está lutando contra a tirania, não é? Tem muito disso no pessoal aqui nas redes que apoia o Bolsonaro. O que pode ser mais tirano do que uma informação alicerçada em absolutamente nada? Não tem evidência, não tem dado, não tem nada. Tem um cara falando e o povo falando, é isso aí, teve fraude. É interessante que Bolsonaro tenha uma estratégia tão barata e única, porque é a mesma coisa todas as vezes. A mesma estratégia batida e importada de Trump é apenas adaptada para cada uma situação. Mas sempre conta com disseminar dúvida e desinformação, contando com um esquema de informação paralela, alheio aos veículos de informação sério e principalmente da informação que pode ser certificada. O objetivo também é sempre o mesmo: garantir a reeleição e a perpetuação no poder a todo custo. Não se engane, o Bolsonaro não tem nenhuma desconfiança sobre o voto eletrônico, tanto é que ele passou mais de 30 anos elegendo a ele e a sua família, utilizando em boa parte desse tempo os mesmos votos eletrônicos. Tanto é que esses mesmos votos eletrônicos permitiram que um deputado reles de baixo clero, vagabundo barato, se tornasse o presidente da República. Tanto é que o que é questionado nos Estados Unidos não são os votos eletrônicos, é justamente o voto em papel, o voto em cédula. Como lá nos Estados Unidos não se utiliza a urna eletrônica, ele precisou encontrar um novo inimigo dentro da eleição, no caso, os votos por correio. As afirmações que ele faz de que houve pessoas votando 2 vezes ou mortos não estão registradas em nenhum veículo oficial de nenhum dos estados. E note, são vários estados na Federação Norte-Americana, cada um desenvolvendo a sua eleição a seu próprio modo. Existe independência na realização da eleição nos Estados Unidos e em nenhum desses estados, inclusive liderados pelo mesmo partido do Donald Trump, houve esse registro de fraude. A informação que o Bolsonaro divulga lá nos Estados Unidos só está disponível na esgotosfera financiada pelo próprio Donald Trump, inclusive com o apoiozinho de Bolsonaro aqui, porque o Alan dos Santos, como você sabe, ajuda a disseminar essas ideias lá também. Aqui no Brasil, de igual forma, não existe nenhum registro de que o voto eletrônico tenha sido prejudicial para a eleição de ninguém, pelo menos não mais do que o voto de papel, que gerava toneladas de problemas e contradições. Mas o Bolsonaro sabe disso, ele não quer voto impresso. O que ele quer é gerar a turbulência. O que ele quer é industriar uma justificativa para deslegitimar a derrota dele, que é certa em 2022. A possível conquista desse tal voto impresso é apenas um bônus que Bolsonaro conseguiria, porque de fato, se ele emplaca essa ideia, ele conseguiria ganhar toneladas de votos forçados de cabresto. Afinal de contas, as regiões dominadas pela milícia no Rio de Janeiro, que são aliadas, apoiadoras e financiadoras de Bolsonaro, já dominam atualmente com o voto eletrônico boa parte do processo eleitoral. A filha do prisioneiro Fernandinho Beiramar foi eleita vereadora, mesmo tendo toneladas de processos contra ela. E não se engane, isso acontece porque os traficantes ou milicianos coagem as pessoas a elegerem os seus preferidos. O voto impresso só daria ainda mais poder a esses bandidos, permitindo que eles monitorassem e verificassem se o morador obedeceu às ordens. É claro que isso seria muito bom para o Bolsonaro. Essa é a verdadeira estratégia do Bolsonaro. E ainda que você se sinta tentado a levar adiante essa desconfiança das urnas, agora que o assunto já veio à tona, eu te advirto, essa demanda nunca existiu. Tanto é que nós tivemos muitos anos de urna eletrônica e ninguém estava reclamando disso. Bolsonaro age precisamente como vilões baratos de filme. É Bolsonaro quem gera essa demanda. Ele diz sistematicamente em todo lugar que vai que essa desconfiança existe. Os seus seguidores então começam a repetir essa ideia e a desconfiança sobre as urnas artificial começa a surgir, comandada por Bolsonaro. E em muitas dessas ocasiões ele até ensaia uma falsa sensatez, dizendo, olha, por mim eu nem queria ficar na presidência, eu nem sei se eu vou ser candidato, mas é o povo nas ruas que quer que eu seja candidato e que desconfia das urnas eletrônicas. Não é, galera? Vocês não desconfiam aí das urnas eletrônicas, hein? Eu, Bolsonaro,
Não tenho nada a ver com isso. Eu estou simplesmente avisando que se não fizerem o que eu disse pro povo querer, esse povo vai invadir o Congresso em 2022, assim como ocorreu nos Estados Unidos, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só tô dizendo pro povo que invadam o Congresso caso não façam o que eu disse para eles pedirem, mas eu, de novo, não tenho nada a ver com isso. Note que mesmo quando ele nega ser o pai dessa demanda, ele já está instruindo o povo a como reagir caso eles se decepcionem com as soluções das autoridades. Ele cria os terroristas, diz o que esses terroristas têm que querer, diz como eles devem se vingar e depois diz que esse movimento surgiu da sociedade. Só que surge exatamente dele. E não se engane, isso não ocorre só com o microfone dado a Bolsonaro. Ele tem todo um esquema nos WhatsApps da vida e nos blogs do Alan dos Santos para disseminar essas ideias. Um esquema muito poderoso, inclusive agora financiado, segundo o próprio STF, Alexandre de Moraes, com o dinheiro de empresários brasileiros e quem sabe até da presidência da República, pois o gabinete do ódio estava dentro da presidência. O que é dito pela jornalista da Rede Globo é verdade. Uma pena que uma fala da Natuza Neri sobre possíveis manifestações tardias esteja acontecendo tão tardiamente. Natuza Neri, colega, você deveria ter falado isso lá antes, em 2018. Pelo contrário, vocês disseram, junto com outras equipes, que era uma escolha difícil. Escolher entre um professor universitário com um longo currículo na área da educação e nenhum histórico de crimes e um fanfarrão, troglodita, analfabeto funcional, de que dava toda a pinta de racista, de tirano, de misógino, de burro, incompetente, entre muitas outras coisas. Essa escolha, Natuza, não era difícil. Agora que já é muito, muito tarde para pelo menos 200 mil famílias no Brasil que morreram de Covid-19, você está querendo entrar no seleto hall das pessoas que avisaram no tempo certo. Mas não. E provavelmente nada poderá ser feito, principalmente apenas com manifestações em jornais. A época em que a Globo tinha o poder de reverter essa situação já passou. Mas, de toda forma, mesmo fora de tempo, a fala é correta e traz até um poema interessante. Eu quero encerrar esse vídeo deixando o poema para que você escute e reflita sobre isso. Mas não se esquece, para aquele segundinho para sentar o dedo no like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vem para cá essa turma do bem que quer restaurar a democracia plena nesse país, o Estado Democrático de Direito. Se inscreve no canal, senta o dedo no like, comenta e considera assinar o canal por valores a partir de R$3. Fica com o poema lido pelo pessoal da Globo News. Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam o nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. A gente se vê, não esquece a inscrição, o like e o comentário. Um abraço, até mais tarde. Tchau, tchau.